Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares, onde passam aqui as principais referências dos principais segmentos profissionais da nossa cidade. Em oferecimento, claro, de Kratos Nutrition, a melhor loja de suplementos aqui de Governador Valadares. E lá, meu amigo, você encontrará os melhores preços e principalmente os melhores produtos que vão se adequar à sua alimentação, à sua rotina saudável. Portanto, não perca tempo, procure Kratos Nutrition no Instagram e principalmente na nossa loja física, ali no Esplanada, ao lado da Academia Território. Não perca tempo. E também, né, Resenha Cash é o oferecimento da Óticas Visão, a melhor e mais tradicional ótica de Governador Valadares, em 3 lugares, da Rua Peçanha, na Barão do Rio Branco e também na Rua Belo Horizonte. 3 pontos para poder te atender e fazer com que você possa ficar com a melhor saúde visual possível. Portanto, não perca tempo. Hoje tenho a honra de eternizar a história de uma engenheira civil sonhadora e inspiradora. Falo dela, Maria Luísa, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Maria Luísa, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história. E vamos lá. Com certeza, esse é o propósito, ouvir histórias de pessoas marcantes e edificantes, assim como é você. Para começar nosso bate-papo, antes de a gente poder entrar em questões mais voltadas para o que você faz como engenheira civil, como é que era a Maria Luísa, a pequenina Maria Luísa, nos tempos de Arabella e colégio estadual? Então. Ó, tudo que você falar aqui eu vou perguntar para sua mãe, então Pode perguntar. Então, eu era extremamente tímida, Sim. Era de poucos amigos, mas eu era bastante estudiosa. Eu, querendo ou não, comecei a namorar muito cedo. Sim. Então, minha mãe exigia, meus pais, né, que eu mantesse as notas na escola. Sim. Então, tinha que estudar bastante, correr atrás. E, graças a Deus, nunca tomei bomba, nunca fiquei de recuperação. Então, aluna 10. Foi aluna exemplar. Bom demais. E sobre a engenharia civil, ela te escolheu ou você que escolheu ela para sua vida? Eu escolhi a engenharia. Eu sempre gostei da parte das exatas, né? Sim. De matemática. E tinha influência na minha família, primos que estavam já cursando engenharia civil. E aí, acabava que me relatava como é que era o dia a dia. E, na época, era uma área que estava, assim, precisando muito de engenheiro civil. Infelizmente, depois que eu formei, não manteve. A escassez. A escassez começou. Mas eu escolhi e estou muito satisfeita. E sobre a sua escolha, e como você mesma disse, né? Você que escolheu a engenharia civil para a sua vida. E você passou durante todo o seu tempo escolar, né, no Colégio Arabella e também na escola estadual. Onde eu quero chegar? Porque foi o que aconteceu comigo. Imagino que também deve ter acontecido com você pelo fato de pertencermos à mesma geração, podemos dizer assim. Quando a gente está na escola e vivendo tudo aquilo que a escola proporciona para nossa vida, parece que é um outro mundo que a gente vive, né? É um mundo mais tranquilo. A nossa única preocupação, como você mesma disse, era passar de ano, era não tomar recuperação, era naquele famoso dia da entrega de boletim, Sim. a mãe não chegar em casa e brigar com a gente, ou o pai, que normalmente é mais enérgico. E a partir do momento que a gente sai do universo escolar e vai para a faculdade, eu senti isso, tá? É um outro mundo, não só na questão na nossa vida de estudante, que muda completamente, mas principalmente parece que a nossa vida muda como um todo. Sim. É mais responsabilidade, às vezes você precisa trabalhar para pagar a faculdade, Sim. às vezes você precisa ajudar o seu pai numa loja, ajudar sua mãe num trabalho, enfim. Como é que foi para você essa transição de todos esses anos passados no universo escolar para a vida acadêmica? Então, são etapas assim, totalmente diferentes. Quando eu entrei na faculdade, foi meio que dava um medo de não conseguir dar conta e a responsabilidade era grande, porque quando eu comecei a estudar, meu pai começou pagando a mensalidade. Era uma mensalidade alta para as nossas condições, né, na época. Então, meu pai e minha mãe trabalhavam muito e aquilo ficava na cabeça. Eu preciso estudar, eu preciso dar conta. E, às vezes, a timidez me atrapalhava, muitas vezes, de relacionar com as pessoas.
na apresentação de trabalho. Então, Sim. eu falei assim, não, eu preciso melhorar, trabalhar esse lado meu, conseguir correr atrás dos estudos, das Sim. minhas notas. E graças a Deus, foram dias, noites, madrugadas estudando e deu tudo certo. Qual foi o maior desafio? Tirando a timidez, que é algo que está em você, mas qual foi o maior desafio encontrado durante todo o período que você esteve dentro da faculdade de engenharia civil? Meu maior desafio, eu acredito que foi conseguir me dedicar na apresentação dos trabalhos, conseguir realmente a timidez acho que foi algo que me atrapalhou muito. Sim. Porque, às vezes, a apresentação contava muito nos projetos e eu não conseguia me sentir bem na frente lá dos alunos, tanto que aqui para mim está sendo difícil. Mas, assim, eu comecei a fazer tratamento e tal, falei assim, com o tempo fui melhorando. As minhas notas também foram melhorando. Sim. E dar conta disso tudo, da faculdade, ainda ter que trabalhar o dia inteiro, que eu trabalhava, fazia estágio. Eu acho que essa parte de ter que me adaptar a uma rotina mais cansativa, né? Porque você trabalhar o dia inteiro e ter que ir para a faculdade, chegar tarde, dar conta dos trabalhos, provas. Eu acho que essa rotina pesada que foi um pouco difícil para mim. E sobre essa rotina, eu costumo dizer que quando a gente enfrenta desafios na nossa vida, seja pessoal ou profissional ou acadêmica, acaba formando o nosso caráter, né? Eu costumo dizer que o caráter de qualquer pessoa é como se fosse uma casa. Você que é da área da construção civil sabe melhor do que eu. Cada acontecimento que ocorre na nossa vida é um tijolo. E isso vai formando uma casa que na nossa vida, eu costumo dizer e brincar, que é o nosso caráter. O quanto que tudo isso que você passou no seu processo, num período de faculdade, você, igual mesmo você acabou de falar, você trabalhava para poder depois chegar em casa, arrumar. Às vezes, eu imagino que você saía do trabalho, já ia direto para a faculdade, chegava em casa tarde, no outro dia você tinha que acordar cedo. Enfim, todo esse processo que você viveu, o quanto que isso formou o caráter e a personalidade da mulher Maria Luísa? Então, tudo que eu passei, eu acredito que foi assim, necessário para mim conseguir chegar onde estou. Às vezes as pessoas falam assim, estudou em escola particular, tem um pai para bancar. Sim. E acha que é fácil, mas meus pais abriram mão de tudo e tudo que eles me ensinaram a batalhar, a correr atrás, independente das dificuldades e não desistir, me fez tornar essa mulher guerreira que eu sou. Eu, assim, por mais que possa aparecer pedras no nosso caminho, empecilhos, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou até conseguir. É difícil tirar. E sobre a engenharia civil, como é que foi o seu processo de inserção no mercado de trabalho? Porque todo recém-formado tem ali a festa de formatura, tem aquele momento maravilhoso na faculdade quando está acabando, mas no outro dia, depois da formatura, da colação de grau, você é mais um novo desempregado no país. Sim. Como é que foi a sua inserção no mercado de trabalho logo pós-formado? Quando eu formei, eu falei assim, meu Deus, estudei 5 anos e eu não sei nada. Olha isso. O que eu vou arrumar da minha vida? E assim, por conta da escassez realmente que estava bem saturada, a quantidade de engenheiro civil aqui em Valadares. Então, para a gente conseguir ingressar na área, conseguir ser conhecido, não é fácil. Tanto que eu fiquei 2 anos parada. Sim. E nesses 2 anos, eu falei assim, não, eu preciso estudar, eu preciso aprender alguma coisa. Tanto que eu comecei a me interessar pela área da arquitetura. E falei assim, um dia na internet eu estava até trabalhando numa área que não era nada a ver. Eu estava trabalhando numa loja de calhas. Mexendo no celular, vi que a Fernanda Jamu estava contratando uma estagiária. Sim. Aí eu falei assim, olha, eu vou sair do meu emprego, querendo ou não, eu ganhava um salário, para ser estagiária. Aí dava aquela insegurança, nossa, será que eu vou conseguir me manter? Vou ganhar metade do que eu ganho? E assim, eu posso dizer que foi a melhor escolha da minha vida. Porque aí eu comecei a entrar na área da arquitetura, da construção, e através dela ali do escritório eu fui conseguir crescendo. Fui interagindo mais com as pessoas, com os clientes da área da construção civil, fui conhecendo também profissionais, pedreiro, pintor, entendendo como é que funciona, porque a gente só aprende na prática. Porque na faculdade a gente vê muita teoria, e o dia a dia de obra não é a mesma coisa.
Dia a dia de obra é muita dor de cabeça, é muito problema, e a gente tem que estar preparado para conseguir solucionar aqueles problemas. Então, a gente só aprende fazendo. Então, assim, essa escolha foi que me deu o pontapé inicial para entrar na minha área. O que mais te encanta na construção civil? Eu sou apaixonada pela estrutura. Quando a gente vê uma estrutura assim, que meu Deus, a gente vê um pé direito alto que não tem um pilar no meio, a estrutura, como foi feita aquela armação, Sim. Aquilo é perfeito para mim. Eu acho que a estrutura, né, é a base de tudo, para os belos prédios, belas construções. Sobre os belos prédios, belas construções, pegando um gancho nisso que você acabou de falar, eu tenho um amigo engenheiro que trabalha na Tigre, que ele sempre me falou isso e isso ficou na minha cabeça, e toda vez que eu vejo uma obra, me vem a seguinte afirmação que ele me disse há alguns anos. Toda vez que você está numa cidade, que você vê muita construção, muita obra de prédio, de apartamento, de casa, pode saber que a economia daquela cidade, não digo do país, mas a economia daquela cidade, ela está caminhando, ela está andando. De fato, essa afirmação está correta e por quê? Realmente, quando a gente vê que a construção civil está crescendo, hoje a construção civil é onde movimenta grande parte da economia da cidade, né? Então, a gente percebe o nível que está aumentando, crescendo, e por mais que as pessoas falam que não tem condições, está em crise, não para de construir. E isso movimenta também, né? Muitas vezes, igual esses prédios maiores, vem funcionários de fora, as empresas grandes vêm de fora também para construir. E a gente chega aí a 50, 60, 70 homens trabalhando junto e a maioria não é daqui. Então, isso acaba gerando, né? Mais emprego, mais trabalho e, com tudo, vai aumentando a economia também. Sobre movimentar a economia, se teve uma área que foi capaz de movimentar a economia do nosso país no período da pandemia, foi a construção civil. Sim. Como é que foi ser uma engenheira civil nesse período pandêmico? Então, a gente, principalmente que eu estou na parte da arquitetura também, a gente começou a perceber a necessidade dos clientes de melhorar o ambiente em que vive, o lar. Porque ali, a sua casa transmite sensações, né? Exato. O seu bem-estar, tudo depende ali do ambiente. Então, a gente vê que o investimento, aí começou a procura maior para um arquiteto, para um engenheiro, para um projeto ser elaborado de acordo com as características do cliente. Então, a gente percebeu a necessidade que teve de um profissional qualificado para executar mais obras. Antes, às vezes, as pessoas tinham um pouco a mente fechada, né? Não fazia questão, achava que era um dinheiro que não valia a pena. Mas, com o tempo, por passar mais tempo dentro de casa, as pessoas viram a necessidade de ter um profissional qualificado. Então, a gente pode dizer que aumentou consideravelmente a procura, né? De engenheiro e de arquiteto. Sobre uma obra, é lógico que vem na minha cabeça como leigo, tá? A imagem de você como engenheira civil, de uma arquiteta, e também de uma equipe de trabalho que vai fazer com que aquele prédio, aquela casa possa ser levantada. E constantemente eu tenho escutado dos empresários de Valadares, de todos os segmentos, a falta de mão de obra qualificada. Mas eu acho que na construção civil, essa falta de mão de obra qualificada é algo ainda mais latente, que eu vejo que essa reclamação ela é feita muitas vezes. Qual que é a importância de uma mão de obra qualificada e principalmente um grupo de trabalho imbuído em fazer ali o melhor trabalho possível? Então, hoje a gente tem dificuldade de achar pessoas que têm um compromisso, porque precisa ter um compromisso com a obra, porque, querendo ou não, você está trabalhando com o dinheiro de uma pessoa que lutou para conseguir aquilo ali. Sim. E precisa se dedicar ao máximo. Hoje é importantíssimo que siga o projeto, que o pedreiro seja um pedreiro detalhista, que tenha aquele cuidado de executar, de orientar. E fundamental é ter uma pessoa experiente ali para poder acompanhar. Sim. Porque, às vezes, mesmo que o profissional não seja excelente, uma gestão bem feita, ele consegue entregar um resultado bacana, satisfatório para o cliente. Então, hoje a gente não está achando realmente profissionais excelentes, menos a minha equipe, claro, que eu consegui. Graças a Deus eu tenho uma equipe ótima. Mas, assim, são eles. Eu não consigo encontrar outra pessoa, no momento, que venha suprir
a falta de algum deles, porque hoje a maioria estão indo para os Estados Unidos. Exato. Conheço pedreiros ótimos que foram à procura de uma vida melhor, né? Foram para os Estados Unidos. Então, assim, uma equipe focada, bem formada, estruturada é importantíssimo, porque um profissional depende do outro. Então, se um está trabalhando, aí, certa hora, vai precisar do eletricista. O eletricista tem que trabalhar em conjunto. Então, é preciso ter uma união, né? Ao longo da obra, claro. E um ajudando o outro. A gente é um aprendizado constante. Tirando a parte da equipe que a gente já deixou muito claro, você já deixou muito claro com muita maestria, que é de extrema importância ter uma equipe muito qualificada. Qual que é o pilar, olha, falando em obra, qual que é o pilar central de uma boa execução de uma obra? Pensando nos profissionais, pensando na ideia dos profissionais que estarão incluídos e inseridos nesse contexto da obra. O que você acha, como engenheira, com a experiência que você já tem de 7 anos no mercado de trabalho, qual que é o pilar central para uma boa execução de obra? Eu digo assim, uma liderança. A pessoa que está à frente tem que saber liderar a sua equipe, saber organizar, fazer a gestão da obra, porque não adianta você contratar profissionais que não tenham uma pessoa para instruir. Então, assim, eles, por mais que estejam muitos anos na área, tenham experiência, eles precisam de uma pessoa que para orientar, muitas vezes para poder explicar o projeto, que às vezes muitos têm dificuldades. Então, uma pessoa, um líder na frente, não digo chefe, um líder para orientar essa equipe qualificado, né, é muito importante. Sobre a construção civil, pensando aqui no universo de Governador Valadares, eu vejo que existe muito esse casamento, até porque é a cidade onde eu vivo, existe esse casamento de uma arquiteta com uma engenheira. E esse casamento existe dentro do local onde você trabalha, que é o escritório da excelentíssima Fernanda Jamur. E um passarinho já me contou que esse escritório é um dos melhores de Governador Valadares, porque na visão dessa pessoa existe uma leveza e ao mesmo tempo é difícil você ter muita leveza em uma área em que você necessita ser tão profissional, que é na área da construção civil e da arquitetura. Como é o escritório da Fernanda Jamur e qual que é a alegria que você tem de ter tomado aquela decisão que você falou aqui agora, outrora, de estar numa área totalmente diferente da sua, mas que você ganhava um bom salário, foi para ganhar metade do que você ganhava, e eu imagino que hoje você se sente totalmente realizada fazendo o que você faz, juntamente com a Fernanda. Como é que é isso para você? Nossa, trabalhar com a Fernanda, assim, é a maior alegria. Ela tem um coração enorme, ela te dá a oportunidade de crescer junto com ela. E o jeito, o carisma dela, a simpatia, tanto que os clientes são apaixonados ela transmite luz. Então, assim, as pessoas chegam no escritório, tem aquela sensação prazerosa, é um ambiente agradável, que foi todo projetado por ela. Então, é um ambiente que transmite sensações. A gente trabalha com uma vista que ela foi pensada, né, projetada, colocar os estagiários, as nossas mesas com uma vista perfeita para Ibituruna. Então, assim, foi tudo pensado, projetado por ela para a gente conseguisse trabalhar da melhor forma possível. E a Fernanda, como pessoa, assim, eu não tenho nem o que falar, não tenho nem o que descrever dela. Foi a melhor escolha e, através dela, eu consegui. Ela me deu oportunidades, me deu a confiança de conseguir conquistar também o meu lugar, né, meu espaço na construção. Sobre a construção civil e sobre o papel de uma arquiteta, o quanto que para você, engenheira civil de formação, ter esse contato com um escritório de arquitetura e ao mesmo tempo ter contato com uma outra arquiteta ou arquitetos, te ajuda a elevar a sua capacidade de uma visão para uma obra, sendo uma engenheira civil, mas bebendo um pouquinho da água que vem da fonte de uma arquiteta? Então, a gente começa a ter uma outra visão. Sim. Às vezes, o engenheiro ele pensa mais só no funcional e não leva muito em consideração a estética e o que aquele ambiente vai transmitir para o cliente. Sim. Quando você sai um pouco dessa bolha, dessa coisa do prático, do
do quadrado, que a gente vê, que a gente fala até que as obras de engenheiro são todas quadradas, e o arquiteto já tem mais curvas, a gente começa a ter uma outra visão daquela perspectiva que o cliente deseja, né? Sim. Então, é um outro conceito. E uma coisa leva a outra. Eu Exato. acho que a arquitetura e a engenharia precisam trabalhar juntas, porque um depende do outro. O arquiteto depende da estrutura, dos projetos elétrico e hidráulico. O engenheiro também depende do arquiteto para o arquitetônico, para as escolhas de acabamento. Então, é fundamental os dois estar ali. E eu tive a oportunidade de estar nas duas áreas, né? Poder conviver ali, aprender nas duas áreas e conseguir fazer que as duas se executar da melhor forma possível. O que uma engenheira civil precisa ter consigo em pleno 2024, pensando na execução de obras? A execução de obra, ela vem evoluindo bastante, os métodos construtivos, né? Então, assim, a gente precisa procurar a melhorar os tipos de construções, porque todo dia surge uma ideia nova, um método novo, uma solução diferente. E a gente precisa buscar isso para a gente tentar entregar o melhor para o nosso cliente, que é o que o cliente espera, né? Então, estudar muito, buscar o crescimento, participar de eventos, cursos, especializações. Então, isso eu acho que é muito importante. Sobre a execução de obras e sobre a construção civil, qual que é a grande diferença? Eu sei que para você pode parecer algo muito óbvio, mas para mim que sou leigo e para boa parte do público que não é engenheiro nem arquiteto, talvez não vai saber e você pode responder com maestria. Qual que é a grande diferença de uma obra residencial para uma obra comercial? Ou as diferenças? Então, a obra comercial é algo assim que a gente está até com o propósito de focar lá no escritório. São obras assim que o cliente geralmente deixa a gente ousar mais. São ambientes assim que precisa trazer sensações para o cliente, impactar, chamar a atenção. E você conseguir chegar no espaço, se sentir bem, agradável, ter prazer de estar ali. Sim. Com certeza, isso a gente tem nas obras residenciais. Só que nas obras residenciais, o cliente às vezes fica um pouco mais retraído. Sim. Eles gostam mais do básico, do que vai trazer, lógico, sensações boas para ele, mas não deixa a gente tanto ousar na criação, no interiores. Tanto que a gente prefere, né? Não, assim, ter essa criatividade maior, promover para o cliente outras alternativas diferentes, né? Mais cores, verde, vegetação. A gente já, no escritório da Fernanda, é especializado em design biofílico. Para casa, a gente também traz isso, mas eu acredito que o comercial, o cliente dá mais liberdade para fazer. Em questão de termos de execução, a residencial é mais trabalhosa, porque é muito mais detalhes. O cliente, quando vai morar no local, ele exige mais, ele acha que vai estar ali o tempo todo, tá mais presente. Então, assim, é um pouco mais de responsabilidade, porque não que a comercial não seja, claro, com certeza. Mas o fato do cliente estar ali todos os dias, é a sua casa, é o seu lar. Então, a gente se sente mais, como se diz, na responsabilidade de trazer um canto, criar, né, um espaço, construir um espaço ideal para o seu cliente. Sobre a questão das obras e sobre vocês, engenheiros, eu tenho uma percepção de algo que eu vivo constantemente no círculo de pessoas que eu convivo, principalmente com engenheiros. Eu percebo, e aí engenheiros que estão ativos no mercado de trabalho, que são pessoas que dentro da faixa etária, dentro da fase de vida em que vivem, estão passando por um momento ativos no mercado de trabalho com uma vida muito boa. E aí eu falo financeiramente mesmo. Feito esse pequeno enunciado, ser engenheiro civil hoje no Brasil, ativo no mercado, independentemente da forma em que você trabalha, seja no escritório, seja avulsamente, pegando um projeto aleatório, enfim, é algo totalmente rentável? Então, depende
Porque, assim, para a gente começar na área da construção da engenharia, você precisa criar um nome, fazer que as pessoas confiem em você. Sim. E muitas vezes já tem os engenheiros que já estão ali pré-estabelecidos, que a maioria das pessoas procuram diretamente eles. Então, é relativo, porque tem engenheiros hoje, pessoas que estudaram comigo, que não exercem a profissão. Não acharam assim, que o retorno seria satisfatório. Outros estão muito bem, foram embora de Valadares, ou seguiram outros caminhos, estão muito bem financeiramente. Então, Sim. não posso afirmar que é rentável para todos, mas para a grande maioria, sim. Em relação a isso que você acabou de falar, que eu acho muito interessante, porque é um fenômeno existente em várias profissões hoje em dia no Brasil, que é a necessidade do profissional fazer com que o seu nome possa virar uma marca. Sim. E não só um nome como apenas um profissional. E pelo fato de você estar onde você está hoje e por toda a trajetória que você construiu, você conseguiu, de certa forma, fazer com que o seu nome pudesse virar algo central e uma marca. Como é que é isso? Até mesmo para poder passar como dica para quem está iniciando ou para quem ainda está na faculdade, como é essa construção e o que a pessoa precisa fazer dentro da profissão para o nome dela virar uma marca? A gente precisa, sempre quando for iniciar um trabalho ou algum projeto, dar o melhor de si. Se dedicar. E por mais assim que você acha que está fazendo muito pelo cliente, você não está fazendo. Você está fazendo o mínimo possível. Porque ele está ali confiando muitas vezes uma vida que veio juntando aquele dinheiro para realizar um sonho. Então, a gente tem que ter prazer no que faz e se dedicar ao máximo, se dar o melhor. Entregar um resultado satisfatório, que o seu cliente venha ficar satisfeito. E aconteceu comigo um tempo atrás, uma cliente virou para mim e falou: se não fosse você, eu não tinha conseguido. Olha isso. Então, assim, isso é um prazer enorme. Foram noites sem dormir, muita preocupação, é muito trabalho. Mas a gente tem que se dedicar ao máximo, dar o melhor de si e sempre correr atrás de entregar algo como se fosse para você mesmo. A área da engenharia civil é mais feminina ou masculina? Masculina, muito mais masculina. Eu tive até um pouco de receio, né, que eu comecei nos estágios em obra. Sim. E eram assim 50, 60 homens e só eu de mulher. Meu Deus. Então a gente fica aquele meio retraída, muitos profissionais não aceitavam a gente falar as coisas por conta do machismo até, né? Então, a gente vem trabalhando aos poucos, tentando mudar essa área da engenharia civil. Mas, graças a Deus, a gente vê muitas mulheres, né, na área hoje e se dedicam, se dão, e muitas vezes melhores que profissionais homens. Bom. Sobre o cenário da construção civil aqui de Governador Valadares. E, assim, como leigo, eu vejo que, principalmente nas obras comerciais, os empresários, detentores e proprietários desses estabelecimentos, dá para perceber a preocupação que eles vêm tendo com o cenário, com o contexto, e aí falando na questão física, do espaço físico, que o cliente vai estar presente. Tem até aquela preocupação com uma parte do estabelecimento instagramável, né, que o pessoal costuma dizer, está inserido principalmente na vida de um arquiteto ou arquiteto, de você também como engenheira civil. E hoje em dia você vai em restaurantes, você vai em bares, você vai em lojas. É lógico que tem as suas exceções, mas são lugares muito bonitos, chamativos. Quem é que nunca falou que foi num lugar X ou B, bar, restaurante ou loja, por conta do espaço, por conta do ambiente? Como é que você classifica esse cenário da construção civil aqui de Valadares hoje? Então, hoje os clientes têm uma procura muito grande para projetos comerciais, porque tem por trás do projeto tem todo um estudo. Sim. É um estudo de iluminação, um estudo de paletas de cores. Então, uma iluminação amarela já vai te trazer umas sensações mais aconchegantes. E tem ambientes que necessitam desse aconchego. Tem ambientes que o cliente quer chegar, se sentir bem, acolhido pelo espaço.
E hoje a gente vê nas lojas, principalmente de roupas, as pessoas querem ter um cantinho para ir lá, tirar foto, fazer a divulgação da sua Sim. marca. Então, é muito importante ter um projeto, o ambiente ter sido pensado por um profissional para entregar o melhor possível para os clientes, né? Quem consome aquele ambiente. Qual que foi o grande sonho que você já realizou sendo engenheira civil? Um grande sonho? Ai, meu Deus. Você já realizou? Eu acho que foi eu conseguir montar meu espaço, a minha casa. Porque, assim, pra mim era algo muito distante, que eu achei que eu não teria condições tão cedo. E graças a Deus hoje eu tenho. Ficou rica aí. Não. Por isso que eu falei que é rentável. Aí eu consegui construir meu cantinho, né? Sim. Montar meu cantinho. Não somente eu, mas eu moro junto com meu namorado, namorido. E nós dois conseguimos, querendo ou não, montar o nosso canto, crescer, né? Na nossa vida, no nosso relacionamento. Isso foi um grande sonho. Qual que é o grande sonho que você ainda almeja alcançar sendo engenheira civil? Eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar. Eu quero buscar frequentemente meu crescimento profissional. E ser mais conhecida, conseguir realmente me estabilizar na profissão, entendeu? Acho que eu ainda não consegui ainda, mas estou batalhando para chegar no nível que eu desejo. Sobre sonhos, você é uma realizadora de sonhos que, através do seu trabalho, consegue realizar milhares de sonhos de outras pessoas que depositam toda a confiança da vida no que você faz juntamente com a sua equipe. E como você mesmo disse, né? Você já teve relatos de uma pessoa que falou que se não fosse você, a obra não aconteceria e, consequentemente, um dos sonhos da vida dela não seria possível sem a sua presença através do seu trabalho. E sobre sonhos, todos nós temos sonhos na nossa vida pessoal e profissional. Sim. E na nossa vida pessoal, às vezes nós somos sonhos de outras pessoas. Onde eu quero chegar. Você foi o grande sonho da dona Vera Lúcia. O quanto que ela é importante na construção da mulher Maria Luísa. Nossa, minha mãe é tudo. Acho assim, tudo que ela me ensinou, tudo que ela fez por mim, abriu mão da própria vida, né? De certas coisas, abriu mão dela mesmo para dar tudo para mim, para o meu irmão. Sim. E assim, se não fosse ela, não fosse meu pai, eu acho que eu nem estaria aqui. Eles se dedicaram. Meu pai trabalhou demais para conseguir me dar o diploma, né, de engenharia civil, porque não foi fácil. E eu sou eternamente grata a eles. Qual que é o grande momento que você teve com seu pai, com sua mãe, seja uma conversa, seja uma viagem, seja um dia que você jamais vai se esquecer? Dentro, claro, de tantos momentos marcantes, mas qual que foi aquele que você todo dia lembra? Eu sou um pouco fechada com meu pai. Sim. E assim, teve momentos assim que às vezes a gente falava te amo e um ficava meio retraído. Meu pai às vezes não respondia. Eu também ficava meio receiosa. Eu acho que teve um momento assim que a gente estava juntos e de se abraçar, de falar que ama, que um é a vida do outro. Eu acho que esses momentos que a gente está mais próximos, mais unidos, são os momentos que mais me marcam, que mais me tocam. A nossa vida é um livro, né, de páginas positivas e de páginas negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que, por ser um livro, Deus nos dá a autoria, nos dá a responsabilidade de nós mesmos sermos os autores dos livros das nossas vidas. Então, todo dia você é autora do livro, de uma página do livro da sua vida. Ontem você escreveu uma página, hoje você está escrevendo outra, amanhã idem, quinta-feira da mesma forma. E às vezes a página da segunda não vai ser tão maravilhosa assim na vida profissional ou pessoal. Tem pepino para resolver, tem briga com o marido, com o namorado, enfim, acontece. A terça, a mesma coisa.
chega a quarta e acaba dando uma amenizada em tudo que aconteceu na segunda e na terça. Mas não tem como fugir. São assim os nossos dias aqui na Terra e é assim a nossa vida. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? O momento mais difícil foi quando eu decidi sair da casa dos meus pais. E, assim, teve um pouco de resistências, porque eles não queriam, querendo ou não, perder, né? A filha querida deles. Oh, gracinha. Aí, só que, assim, eu precisava sair para me encontrar. Sim. Que aí eu tive que abrir mão de muitas coisas, de ter minha mãe ali todos os dias, ter comidinha pronta, roupa lavada. Então, assim, eu tive que viver uma vida... como eu fui morar junto com o Felipe, Sim. né? Então, eu consegui conviver com ele 24 horas numa casa. E assim, era nós dois, nas dificuldades, aí vem as contas, Exato. aí vem o desespero, meu Deus, eu vou dar conta, eu não vou. E assim, graças a Deus, Deus vai abrindo as portas e vem dando certo. A gente vem conseguindo vencer todas essas barreiras, né? Essas dificuldades que aparecem. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? O momento mais feliz foi na minha formatura. Qual a data? Vamos ver se você lembra. A minha colação foi dia 11 de dezembro de 2017. Lembrou. E a alegria de ver meus pais orgulhosos, assim, eu consegui formar minha filha. Sim. E para eles, assim, era o que eles poderiam deixar para mim aqui na Terra era meu diploma. E eu vi que eles estavam com a sensação de dever cumprido. Exato. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes, você vai defini-los com uma palavra. Podemos ir? Sim. Vera Lúcia. Vera Lúcia é minha vida. Deus. Alicerce. Vida. Aprendizado. Univale. Foi aprendizado também. Engenharia Civil. Engenharia Civil. Esperança. Arabella. Alegria. Colégio Estadual. Amigos. Fernanda Jamu. Fernanda Jamu, gratidão. Maria Luísa. Perseverante. Agora é o jogo do subestimado e o superestimado. O superestimado é o famoso não é isso tudo, que eu acho que todo mundo nessa terra já falou para alguma coisa. Para classificar uma comida, uma viagem, um país, um lugar diferente, uma bebida, uma música, um cantor. E o subestimado é aquilo que você gosta, mas você vê que muita gente torce o olho, mas você fala, pô, gente, vocês podiam gostar de algo A, X, B. Podemos ir? Sim. Uma comida superestimada. O famoso não é isso tudo. Você pode até gostar, mas você vê que muita gente fala tanto dela, mas você fala, não é isso tudo. Dobradinha. Uma bebida, pode ser alcoólica ou não. Bebida. Superestimada. Cerveja. Uma banda, cantor ou cantora, superestimado ou superestimada. Eu acho que isso acontece muito, né? Quando a gente fala, não, cantor tal não é isso tudo. Aí hoje tá tendo muito aqueles brega. Isso, concordo. Que tá na moda. Não é isso tudo. Agora ao contrário. Uma bebida subestimada. Whisky. Uma comida subestimada. Uma comida subestimada? Macarrão com salsicha. Uma banda, cantor ou cantora subestimado ou subestimada? Uma banda, cantor... Eu gosto muito de música eletrônica e não é todo mundo que gosta. Então, eu acho que é um gênero, né? Defina essa conversa com uma palavra. Desafiadora. Mas você passou no desafio. Vamos ver, né? Com certeza. E não foi nada desafiador eternizar a sua história aqui. Muito pelo contrário, foi edificador. Muito obrigado por ter confiado em mim e por ter feito parte aqui do Resenha Cast com a sua história eternizada, não só como engenheira civil, mas também como mulher, como filha, como irmã, como futura esposa, enfim, foi uma honra, sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado.
Eu que agradeço pela oportunidade. Eu acho que essa experiência hoje foi sensacional. Pensei que eu não ia dar conta, mas deu certo e obrigada. Que bom que gostou, Maria Luísa, e foi uma honra poder ter você aqui. Sucesso, e o Resenha Cast vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade com mais uma história edificante e marcante aqui de algum profissional ou alguma profissional de Governador Valadares. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima.